sobre a fronteira de possibilidade de produção, né? Isso na construção conceitual que nós estamos fazendo a partir da lógica da escassez. Então, os recursos produtivos em relação às possibilidades de aplicação são limitados, são finitos, as possibilidades de aplicação, as demandas são infinitas, e isso nos impõe com que nós tenhamos que fazer escolhas de investimento. Nós temos que optar, né? Ou escolhemos aquilo que vai nos dar maior retorno, e maior retorno em relação a outros investimentos. Eu vou escolher aquele investimento que me dá lucro econômico. E, ao fazer essa escolha, eu vou estar excluindo outras possibilidades. Então, aquilo que eu escolho é o custo de oportunidade. Quando elimino o custo de oportunidade, eu tenho que ter a noção de que eu estou eliminando a opção de investimento de menor retorno, para que eu possa ter lucro econômico. Muito bem. Uma firma, uma empresa produtiva, ou qualquer organização produtiva, ela vai ter que fazer o cálculo e a avaliação de quais as oportunidades e quais as combinações produtivas onde ela pode aplicar o seu recurso de maneira mais rentável, de maneira mais lucrativa. Bom, isso permite que a gente possa comparar as combinações possíveis, por exemplo, para começar de maneira simplificada, entre dois produtos que uma empresa pode produzir. Então vamos fazer uma relação com uma empresa amazônica e que ela pode produzir ao mesmo tempo farinha e tucupi. Ora, são dois produtos que vêm da mandioca, que é uma grande tradição aqui na região amazônica. Então, a empresa, a organização produtiva, que pode ser até uma comunidade tradicional, ela deveria avaliar o retorno nas diversas possibilidades de combinação entre, a partir do mesmo montante de matéria-prima, do mesmo montante de mandioca, quanto ela poderia combinar produzindo farinha e tucupi. Isso em função das oportunidades de mercado, do preço que está corrente no mercado, né, das possibilidades e das demandas que vão surgir. Então, a fronteira de possibilidade de produção, ela permite o gestor, o administrador, tomar essa decisão com mais segurança. E a gente vai poder explicar com o auxílio agora aqui do gráfico. Então você vem para o gráfico para a gente discutir melhor esse conceito. Bom, então, olhando o gráfico agora mais detalhadamente, nós podemos observar que nós temos duas possibilidades de produção, farinha e tucupi, né? A partir do mesmo recurso, do mesmo montante de recursos, por exemplo, a matéria-prima, que é a mandioca. Nesse sentido, nós podemos observar que eu posso combinar várias produções dos dois produtos ao mesmo tempo. Então, a partir do mesmo montante de recurso, de matéria-prima, eu posso produzir, por exemplo, 20 quilos apenas de farinha. Esse ponto aqui está indicando que eu estou produzindo 20 quilos de farinha e 0 de tucupi, certo? Mas eu também posso, a partir do mesmo recurso, produzir 15 quilos de farinha e agora, com a matéria-prima que sobra, eu posso produzir ainda 7,5 litros de tucupi, né? Ou eu posso ainda produzir 10 quilos de farinha e com a matéria-prima que sobra, eu posso produzir agora 15 litros de tucupi. E posso, à medida em que eu vou reduzindo a produção de farinha, eu posso ir aumentando a produção de tucupi e vice-versa. E posso diminuir até baixar a 0 a produção de farinha. Nesse caso, todo recurso seria para a produção de tucupi e isso teria um montante de 30 litros. Então, veja, a fronteira de possibilidade de produção, ela vai me indicar todas as combinações possíveis onde o uso do recurso é plenamente realizado, né? Então, não vai sobrar nada do montante de recursos que eu tenho disponíveis para produzir farinha e tucupi. Ora,
Se eu tenho uma combinação produtiva, né, como esta aqui, 5 quilos de farinha e 7,5 litros de tucupi, esse ponto, como qualquer outro ponto que caia na parte interior da curva, me indica que está ocorrendo desperdício de fatores. Ou seja, vai sobrar os fatores que eu tenho à disposição. Eu estou deixando de produzir, eu estou desperdiçando fatores quando um ponto cai na parte interna da curva. Já uma combinação como 7 quilos de farinha e 30 litros de tucupi, um ponto que cai fora da curva, além da curva, esse ponto está me indicando que eu não posso realizar essa combinação produtiva, porque vai me faltar recursos, né? Então esse é um ponto de produção irrealizável, porque eu precisaria ter mais recursos disponíveis para poder fazer essa combinação produtiva. Então, a curva de possibilidade de produção me permite fazer a escolha, primeiro, aquela que não me dá desperdício de fatores. Segundo, a combinação que vai me dar melhor receita.